Gênesis 37, os versículos do 1 ao 11. Todos encontraram? Lá diz assim: José habitou na terra das peregrinações. Oi? Jacó, desculpa. É José. É a história de José, mas é Jacó, que é o pai. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e dizia más notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando peixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do mundo. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Querido Deus, que a tua palavra chegue aos nossos corações e que, assim como Jacó, possamos guardá-las nos nossos corações e, sobretudo, colocá-las em prática. Que nessa manhã essa terra seja fértil a Deus e que tudo que for lançado a partir de ti venha crescer e gerar frutos com valores do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui ainda sonha? Nós ainda sonhamos quando dormimos? Alguns sonhos nos alegram, né? Outros nos deixam inquietos, perturbados, chorosos. Mas há sonho que a gente acorda e diz assim: eu vou dormir para ver se eu dou continuidade aí. Acontece comigo também. Às vezes eu acordo e estava sonhando algo tão bom que eu gostaria de voltar a sonhar. Já aconteceu também de eu passar a noite sonhando e no dia seguinte acordar cansada. Parece que não descansamos bem. Quando sonhamos, parece que o nosso corpo fica agitado e praticamos tudo aquilo que sonhamos. E daí há o cansaço. E há sonhos que no dia seguinte também nem lembramos o que sonhamos. Há sonhos que nos entristecem, há sonhos que nos fazem lembrar de pessoas queridas que passaram. Há sonhos que também nos lembram que devemos perdoar e pedir perdão. Muitas vezes eu sonhei e não soube interpretar os meus sonhos. E eu lembro que na adolescência
eu orei para Deus tirar de mim todos os sonhos, porque aquilo estava me perturbando. Alguns sonhos aconteciam e aconteciam com pessoas que eu amava e eu não sabia interpretar. E eu pedi a Deus, e eu passei anos sem sonhar. E quando eu voltei a sonhar de novo, eu lembrei do pedido que eu havia feito a Deus. E compreendi que eu já estava pronta para voltar a sonhar de novo. Que Deus também estava me dando o entendimento para interpretar o que eu estava sonhando. Nós precisamos de algumas maturidades. E parece que José também não tinha maturidade para interpretar os seus sonhos. Ele sonhava e ele contava aos irmãos, mas parece que ele queria se engrandecer também por meio daquilo. Não compreendia o que Deus estava falando. E aquilo gerava fúria no coração dos irmãos, ao ponto de planejarem fazerem mal a ele. Eu não sei se todos vocês, se todos que estamos aqui, já somos maduros em todas as áreas das nossas vidas. Acho que não, né? Para José amadurecer nesta área, ele precisou passar por grandes aflições. Ele precisou viver momentos muito difíceis. Mas ele amadureceu. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje, o que eu quero trazer para nós hoje, para o nosso contexto, é sobre os nossos sonhos, né? De onde vêm esses sonhos? Sabemos interpretar todos os sonhos que nós temos? O que significam os sonhos? Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, a parte A, nós lemos que muitos dos nossos sonhos nascem das preocupações. São canseiras relacionadas ao dia a dia. Outros, no entanto, são revelações. Deus revela coisas que nem aconteceram a nós por meio dos nossos sonhos. Olha que coisa preciosa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser muito amigos de Deus. E se nós olhamos para os nossos antepassados, nós vamos perceber que muitos deles desfrutaram dessas bênçãos. Coisas que nem haviam acontecido ainda, Deus revelava para aqueles que ele era amigo, que ele confiava. Mas eu percebo também que depois das enchentes no Rio Grande do Sul, nossas noites, nossos sonhos nunca mais foram os mesmos. Os sonhos parecem nos amedrontar e as noites deixaram de ser tranquilas, um tempo de descanso. Quando a chuva é anunciada, então, a noite fica longa, o sono não vem. Há preocupações e medo por toda parte. O que Deus quer com tudo isso? José, o preferido entre os filhos de Jacó, é um jovem dotado de sonhos proféticos, que prevê sua futura ascensão acima de seus irmãos e sobre a nação. Inicialmente, esses sonhos trouxeram conflito e sofrimento, principalmente para seus irmãos, para seu pai que ouviu o sonho, mas também trouxe para José, porque ele não sabia interpretar, conduzindo-o também a um caminho de adversidade, dúvidas. O que Deus quer com esses sonhos? Porque eu tenho sonhado essas coisas? O que Deus quer
me revelar. Mais tarde, os dons de José, relacionados aos sonhos, o posicionaram para interpretar os sonhos do faraó. Ele já não é mais um jovem guri. Agora ele é um homem. Agora José entende os planos de Deus. E os sonhos que ele interpretou do faraó estabelecem-o como figura de autoridade no Egito, cumprindo os propósitos de Deus, além de suas aspirações iniciais, lá dos primeiros sonhos que ele não compreendeu naquele momento. Os sonhos de José, agora sabemos, não se tratam de desejos, não se tratam de canseira do seu dia a dia. Seus sonhos são veículos de profecia, advertência e preparação de Deus, destacando a sua soberania sobre os acontecimentos humanos e naturais. Deus está à frente do tempo, dos acontecimentos. Nada acontece por acaso. Deus permite por um propósito. Quais são os propósitos de Deus para tudo que estamos vivenciando? No sonho de José, na passagem bíblica que nós lemos, ele vê primeiro 7 espigas robustas e saudáveis, seguidas por 7 espigas magras que engolem as primeiras. Já o faraó sonha com 7 vacas gordas, seguidas por 7 vacas magras. Quanto tempo durou de um sonho para o outro? Deus, Ele fala, mas se não estivermos atentos, não compreenderemos. E aqui eu também lembro que um dia para Deus pode ser 1000 anos. Deus revelou isso a José. Ele não compreendeu no momento. Mais tarde, Deus revelou isso ao faraó. E quem pôde interpretar, por meio da ação misericordiosa de Deus, foi José. Esta repetição de elementos serve para reforçar a mensagem de que o que foi sonhado certamente acontecerá. Deus não vai mudar. Os sonhos de José e do faraó são proféticos, são planos de Deus em ação, anunciando eventos futuros que terão impactos significativos sobre o Egito e seus habitantes. Deus está preparando o caminho para salvar a família de José e toda a nação egípcia e as nações vizinhas da fome iminente. Os sonhos de José querem nos ensinar como enfrentar as adversidades com fé. E lembrar-nos a importância de buscar a orientação de Deus em tempos de incerteza, em tempos de medo, em tempos de aflição. Confiando sempre em sua soberania, mesmo quando os eventos parecem estar além do nosso controle, que é o que está acontecendo agora. Talvez nós que estamos aqui gostaríamos que essa chuva parasse, mas o que podemos fazer? Nada, somente orar e confiar de que Deus segue no controle das coisas. Os sonhos de José também quer ser um convite para reconhecermos a mão de Deus em nossas vidas, nas nossas histórias,
reconhecer que a mão de Deus, ela quer nos guiar através dos nossos próprios anos de fome, dos nossos anos de abundância. Após ter sido vendido como escravo, acusado injustamente, lançado no cárcere e sofrido todo tipo de adversidade, tendo todos os motivos para desanimar, entrar em conflito com sua fé e confiança em Deus, José escolheu manter-se firme, confiante. Acreditou que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, um propósito maior estava em ação. Será que nós também temos essa confiança? De que em meio a tudo que estamos vivendo há um propósito maior? Ou será que estamos vivendo tudo isso como se fosse um acaso? Deus não age por acaso. Deus age com propósito. Hoje enfrentamos muitos medos. Hoje enfrentamos as incertezas. Enfrentamos nossas próprias prisões. O pós-enchente, a perda de empregos, empresas, luto pela perda de um familiar, de um bichinho de estimação, doenças, recomeçar a vida do zero. Temos as nossas próprias prisões, temos os nossos próprios sofrimentos. Mas em Deus, mesmo quando não vemos a saída, nossa fé pode nos manter ancorados em sólida rocha. E é isso também que aquece e anima os nossos corações. Deus não perdeu o controle da situação. Tudo o que está acontecendo faz parte dos seus planos para nós. O que estamos sonhando e vivendo faz parte do futuro que Deus tem reservado para nós. Aqui iremos passar por aflições, disse Jesus. Mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Que assim como José, que não somente interpretou os sonhos, mas sobretudo agiu sobre eles, preparando o Egito para os anos de fome, que de igual forma sejamos sábios e prevenidos, usando os recursos e o conhecimento que temos para preparar e ajudar tantas pessoas, tantas famílias neste tempo de escassez, neste tempo de sofrimento, de vacas magras, ou estamos vivendo o tempo de vacas gordas e as magras ainda virão? O que Deus tem falado para nós? Será que esse tempo que estamos vivendo é o tempo de preparação para tempos piores? Que Deus nos dê sabedoria para interpretar os sonhos. Que Deus se revele a nós de forma clara, para que possamos compreender o que de fato Ele está nos dizendo, porque Deus está falando. Nós brasileiros, infelizmente, temos uma triste mania de gastar tudo hoje, de viver tudo hoje. José foi sábio. Nos 7 anos de vaca gorda, ele armazenou, guardou, porque ele creu naquilo que Deus estava falando para ele. Virão tempos muito difíceis. Mas parece que essa mania não é somente dos brasileiros, né? As terras vizinhas gastaram tudo nesse tempo de vacas gordas. E o que aconteceu, vocês lembram? Viveram tempos difíceis. O Egito. O Egito.
E muitos tornaram-se escravos do Egito, porque só lá tinha comida. O que Deus está falando para nós nesse tempo? Esse é o tempo de vacas gordas ou magras na tua família? Avaliemos as nossas vidas. O que Deus está falando conosco? Tempos difíceis virão. Por isso é preciso orar, para que o Espírito Santo nos guie e direcione ao caminho que devemos andar. O que devemos fazer, quando fazer, como fazer. Mesmo que esse caminho seja cheio de desafios, buracos, pedras e espinhos, que assim como José possamos permanecer firmes na rocha inabalável, pois como foi dito, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, um propósito maior está em ação. Deus não perdeu o controle das coisas. Tudo que estamos vivendo, vendo e ouvindo tem parte do seu plano de salvação. Que Jesus nos ensine a interpretar a vontade de Deus em nossas vidas. Que Jesus nos ensine a interpretar a sua vontade para a nossa família, para a nossa comunidade de fé. E que a sua vontade sempre seja o nosso compromisso primário. E que possamos sempre confiar no seu sustento, na sua soberania. Amém.